Deus, toma a vida do Diego nas tuas mãos, Pai, como o Senhor já tem feito. Assim como o Senhor tem abençoado a vida daqueles jovens e adolescentes e adultos em Baía de Camamu, naquelas ilhas onde ele tem pregado o teu evangelho. Pai, dá o mesmo para nós hoje à noite, a alegria de sermos edificados e alimentados pela tua palavra. Essa, Pai, é a razão principal pela qual eu estou e nós estamos aqui hoje à noite. Para cantar, para falar contigo, mas acima de tudo, para ouvir a tua palavra que muda a nossa vida, santifica a nossa vida e transforma o nosso coração. Usa a vida do teu servo, como o Senhor já fez tantas vezes aqui entre nós. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Para mim é mais uma vez uma alegria estar aqui. Eu vim da Bahia, lá da terrinha, e cheguei aqui há 15 dias e vou passar mais um tempo aqui até o dia 5 de julho. Dia 6 de julho estou voltando para a Bahia. Eu preparei um vídeo, mas a gente vai passar em outro culto, aí eu vou compartilhar um pouco mais com os irmãos, um pouquinho do trabalho que a gente tem realizado lá para os irmãos orarem também. Mas desde já quero agradecer mais uma vez a toda a igreja pelo apoio, pelas orações, pelo sustento financeiro. E Deus tem me ensinado muito a depender dEle, só dEle. E às vezes a gente olha, até mesmo aqui nas nossas limitações e desafios de construção, sustentar ministérios, mas Deus tem me ensinado, talvez a gente não tenha o recurso, mas nós temos que ter a fé naquele que é o dono de todo o ouro e de toda a prata, e Ele supre cada uma das nossas necessidades. Então, agradeço à igreja porque Deus tem usado os irmãos para intercederem, para orarem, e mais uma vez não é o Diego que está lá, é a Igreja Batista Liberdade, que está ali junto comigo, evangelizando os pescadores, os adolescentes, e levando a palavra de Deus ali também, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Quero convidar você, então, a abrir no texto de hoje, lá em Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Mateus 27, a partir do versículo 27. Mateus 27, a partir do versículo 27, diz assim: Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Versículo 32. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgata, que significa lugar da caveira, deram-lhe beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis. Depois de crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce dessa cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarneciam, dizendo, versículo 42, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que ali haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam,
ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebecido de vinagre, colocou-o na ponta de um caniço e deu-lhe a beber. 49. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele aguardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e mulher de Zebedeu. Amém, meus irmãos? Esse texto é um texto bem conhecido, é o texto da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria compartilhar com os irmãos hoje esse texto diante do nosso coração, que muitas vezes, quem já é crente há um bom tempo, já faz uns 15 anos, uns 30 anos, há uns 5 anos, falar sobre Jesus, sobre a morte dele, sobre a crucificação, como ele foi sepultado, a sua dor, se torna comum para a gente. Não é assim? A gente, Jesus morreu na cruz, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus foi sepultado, Jesus foi colocado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Tudo isso já se tornou uma música muito ouvida. E como uma música muito ouvida, a gente já se cansou um pouco de ouvir sobre isso, porque a gente já sabe. E a gente deixa de meditar nessa passagem, e eu creio que ela está aqui não para ser meditada só na Páscoa, quando a gente lembra da crucificação, da morte de Jesus, mas eu creio que ela deve ser lembrada por nós todos os dias, agradecer ao Senhor por aquilo que Ele nos fez. E é interessante esses tempos que nós temos vivido, do pecado, das trevas predominando no meio que a gente vive, as coisas cada vez piores. Nós vimos tanta zombaria na última passeada gay que aconteceu, muitos irmãos compartilharam coisas ali, e a gente percebe como o mundo está cada vez pior, como o pecado está dominando no meio da nossa sociedade. E cabe o povo de Deus se lembrar que não foi fácil para o nosso Senhor Jesus suportar tudo isso ali naquela cruz. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Então, eu queria então compartilhar com vocês, diante desse texto, algumas características que devem despertar em nós amor e paixão pelo Senhor Jesus. Na verdade, é isso que Deus espera de cada um de nós. A Bíblia fala que o maior mandamento é: ame Deus acima de todas as coisas, ame a Cristo, seu Filho, e assim cumpriremos o mandamento de Deus. Ame a Ele, ame a Jesus Cristo, e nós obedeceremos ao Senhor facilmente, porque seremos movidos pelo amor àquilo que Ele fez por nós. Então acompanhem comigo, eu quero compartilhar com vocês o sofrimento de Cristo por você. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos está no versículo 29 e no versículo 30, de que foi a terrível humilhação que Cristo sofreu. Vamos ler de novo o versículo 29 e o versículo 30, diz assim: torcendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. Lendo essa passagem, a gente às vezes passa despercebido o quanto Jesus se humilhou para morrer no nosso lugar. É interessante que a Bíblia fala em vários textos que lá nos céus, antes de Jesus se fazer carne e habitar entre nós, ele era coroado de honra, de glória, de louvor. Os anjos o adoravam constantemente, 24 horas por dia. Lá não tem dia, mas eles adoravam o Senhor constantemente. Jesus era adorado, cheio de glória em seu trono. E o texto fala para nós que Jesus, ele deixou a sua glória. Ele se esvaziou e veio aqui nesse mundo, não para ser tratado como um rei, não para ser tratado como um homem importante, não para ser tratado como alguém rico, onde ele passava e as pessoas batiam palmo para ele. Jesus não foi tratado assim.
Jesus foi tratado o pior da sua época. Jesus foi considerado o homem mais horrível da sua época. Esse foi o Senhor Jesus. E o texto fala para a gente que os soldados que prenderam Jesus, os guardas romanos, zombavam dele, escarneciam dele. Pegavam uma coroa de espinhos, colocaram na sua cabeça, e pegaram um caniço, um pedaço de madeira, começaram a bater naquela coroa, falando, salve rei dos judeus, e zombando dele. Jesus, ele fez isso por cada um de nós. Ele desceu da sua glória, ele desceu da sua majestade, dali onde ele era respeitado, adorado, coroado, ele desceu e se fez um homem que já é humilhante. Mas ele se fez o pior homem. E além disso, nós vemos também que Jesus, ele foi sepultado, ele foi morto num lugar chamado Caveira. E o lugar chamava Caveira porque não era um lugar bonito. Alguns acreditam que se chamava Caveira porque ali tinha restos de ossos. Jesus morreu num lugar assim. E também nasceu não num berço de ouro, como tem um hino que fala. Ele nasceu num berço de palha, onde o carneirinho, o bode, comia sua comida. Jesus sofreu, ele foi humilhado por cada um de nós, ele se esvaziou. Jesus se esvaziou, deixou a sua glória, deixou a sua majestade e veio até nós. E foi maltratado, e foi desprezado, e foi cuspido. E a gente vai ver tudo isso, o porquê. E é interessante um texto da palavra de Deus, pode passar, Felipe? Está lá em Filipenses, a terrível humilhação de Cristo. É um texto bem conhecido, pode clicar mais uma vez? Vou pedir para os irmãos, bem forte, bem bonito, ler para a gente, tá bom? Vamos lá? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia chama isso de kenosis, o autoesvaziamento do Senhor Jesus. E é interessante que quando Paulo compartilha sobre isso, ele fala assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, nós devemos copiar o exemplo do Senhor. E é interessante que a gente é feito de carne e osso, e a gente tem as nossas inclinações e pecados. E é interessante como muitas vezes o orgulho toma conta do nosso coração, principalmente no meio eclesiástico, no meio da igreja. Quando se trata de um perdoar o outro, de um ir lá pedir perdão para outro irmão porque ele te ofendeu, geralmente a maior desculpa que a gente ouve, ô irmão, vai lá procurar o outro, pede perdão para ele, ele pede perdão para você. Eu não, ele que vem pedir perdão para mim, porque foi ele que pecou. A gente levanta o nariz e exige ainda que a pessoa venha. Paulo está falando exatamente nesse contexto. Meus irmãos, estejam em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de não se fazer superior, de não se fazer o melhor, de não se fazer o mais alto, mas ele se colocou como inferior, o mais humilde, o mais simples. Se humilhem uns aos outros, considere o outro superior a si mesmo e se humilhe como Cristo, não seja orgulhoso. E um dos maiores pecados que todos nós lutamos, que se manifesta de uma maneira ou outra, seja no trato com as pessoas, na nossa casa, é o orgulho. É um pecado que é um camaleão, se manifesta de várias maneiras diferentes. Tem pobre orgulhoso? Tem rico orgulhoso? Tem também. Tem gente feia orgulhosa, tem gente bonita orgulhosa. Todo mundo tem orgulho. E a Bíblia fala que nós devemos nos humilhar e nos fazer como Cristo e considerar o outro superior. E o que mais tem, como eu compartilhei, acho que foi domingo passado, é mágoa entre irmãos. É um irmão que não olha para o outro, é um irmão que ficou chateado com o outro, ouviu falar que fulano de tal, que o outro contou para ele, que o outro cochichou sobre ele já não cumprimenta mais. Gente, a Bíblia fala que Deus ele quer quebrar o nosso orgulho. Deus ele quer colocar a gente no pó. Ele quer que nós copiemos o exemplo de Cristo. Foi isso que Deus falou para a nação de Judá. Desce, você está muito alto. Desce a casa do oleiro e eu vou quebrar vocês. Desce, porque ali eu vou quebrar o seu coração. Eu vou triturar o seu coração. Eu vou fazer você pó, mas eu vou derramar o óleo do meu espírito. Eu vou forjar em você
um caráter semelhante ao do Senhor Jesus. Por isso nós precisamos nos humilhar e copiar o exemplo de Cristo. Tem alguém aí no seu coração que você guarda e o orgulho não deixa você ir falar com ele? Alguém que você olha, você evita, ela passa perto de você, você vira a cara. É o orgulho que precisa ser quebrado, que precisa ser jogado no chão. Deus quer fazer de nós pessoas humildes. Não é fácil, porque o nosso coração é de pedra, não é? Mas Ele quer fazer de nós um coração de carne, coração mudado pelo Espírito de Deus. Amém, gente? Próximo ponto que eu quero compartilhar com vocês é o terrível fardo que Jesus carregou por mim e por você. Vamos ler o versículo 45 e o versículo 46? Diz assim: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebecido de vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Nós percebemos aqui quando Jesus ele clama: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? A palavra Eli é a palavra Deus, o meu Deus. E ali Jesus ele clama isso. E a maioria dos estudiosos vai dizer que quando Jesus ele fala essa frase, Deus meu, por que me desamparastes? A Bíblia fala para a gente que Jesus era um com o Pai. Deus e Jesus é uma coisa só. É um relacionamento tão íntimo, tão profundo, tão único, que ali na cruz, por causa dos nossos pecados caindo sobre Jesus, o Pai teve que quebrar o seu relacionamento com o Filho, porque Deus não se envolve com o pecado. E ali na cruz, Jesus, o Filho de Deus, teve que suportar todo o pecado de todos os pecadores ali na cruz, sozinho. E nesse grito de desespero, ele clama: meu Deus, por que me desamparastes? É interessante que quando um crente que tem o Espírito Santo de Deus e está perto de Deus, está orando, está lendo a Bíblia, está caminhando, está batalhando, está evitando coisas que fazem ele pecar, quando ele peca, é um fardo, não é assim? Quando uma pessoa que peca, um crente que tem o Espírito Santo, quando ele peca, ele fica mal. Ele não consegue fazer outra coisa, ele não consegue sorrir de verdade enquanto ele não dobrar o joelho e pedir misericórdia, pedir para que Deus o lave, pedir para que o sangue de Jesus purifique, que Deus restaure a sua comunhão. Davi era assim, ele pecou, fez tudo o que ele fez, adulterou, assassinou, mas ele não ficou bem enquanto ele não percebeu que Deus o tinha perdoado. O crente é assim também, parece que pecado é um cisco no olho, que entra na nossa vida, enquanto a gente não tira, a gente não consegue ficar quieto. Crente que está perto de Deus, ele é assim, ele se incomoda com o pecado, não só nele, mas também na sua volta. Como Isaías: ai de mim, sou um homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei do Senhor dos Exércitos. E aí, e eu paro para pensar, se para a gente é um fardo, um pecado, se para a gente pesa um pecado, imagina o peso que Cristo teve que carregar naquela cruz, carregando os pecados de todos os salvos que seriam perdoados. Milhões e milhões de pecados de todas as eras, de todos os séculos, caíram sobre o Senhor Jesus. E aí o texto fala para a gente que ele gritou em alta voz e pediu misericórdia para o próprio Deus. Deus meu, por que me desamparastes? Gente, é interessante que quando a gente trata do pecado, hoje a gente vê um esfriamento na igreja. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha e diz: pecado todo mundo comete. Pecado, eu sou pecador mesmo. E a gente é mesmo. Enquanto a gente não for transformado, enquanto a gente não ter um corpo transformado, a gente vai ter a natureza pecaminosa na gente. É uma luta. Mas a Bíblia fala que o crente ele não ama o pecado. Ele não tolera o pecado na vida dele. Porque ele se lembra que foi um fardo pesadíssimo para o Senhor Jesus levar o meu e o seu pecado ali na cruz. Quando a gente é tentado a olhar, a cobiçar, a fazer o que nós não devemos,
a pensar coisas imorais, a invejar o nosso irmão, a se orgulhar, a cometer adultério visual, a fazer tudo que a gente faz e luta contra, nós devemos nos lembrar, meu Deus, que peso foi que o Senhor carregou ali na cruz, que fardo terrível que o Senhor teve que carregar por mim, por amor a mim, o Senhor fez isso. E, gente, o seu pecado é maldito. Muitas vezes, há uma discussão, em tantas épocas, e geralmente na Páscoa aparece essa discussão, quem matou Jesus? E aparece textos, foi o Império Romano que matou Jesus, foi os judeus que mataram Jesus, foi a culpa dos fariseus. Espiritualmente falando, a culpa foi sua, porque foi o seu pecado que matou Jesus ali naquela cruz. Foi a sua cobiçada ali que você faz, foi o seu pensamento imundo que você tem. Foi o seu coração orgulhoso que matou Jesus ali naquela cruz. Foi por causa do seu pecado que Jesus Cristo morreu. Por isso que quando o crente ele tem essa compreensão, quando o crente ele é tentado, ele se lembra disso. Ele busca lembrar, meu Senhor morreu por causa do meu pecado, das minhas lutas, da minha transgressão, do meu erro. Foi o meu pecado que ele levou ali. O do Diego, o do Wilson, Daniel, Sérgio, cada um de nós, Cristo levou ali naquela cruz. E, gente, nós precisamos, como diz uma frase que diz assim, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Você não vai amar ao Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Enquanto o pecado não for amargo para você, Cristo não será doce, Cristo não será prazeroso, Cristo não será satisfatório para a sua alma. Por isso, peça ao Senhor que Ele coloque amargura no seu coração contra o pecado, e que você veja Cristo e deseje Cristo de toda a sua alma, de todo o seu coração. Terceiro ponto, tem um texto que eu quero ler antes disso, pode passar? Pode clicar, Felipe. É 2 Coríntios 5, 21 e Gálatas 3, 13, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldito ali na cruz. Ele foi considerado o pior de todos, maldito, amaldiçoado por causa do meu e por causa do seu pecado. Terceiro ponto, ele destruiu o poder do pecado, da morte e do inferno. Vamos ler o versículo 50 do capítulo 27, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Lá em João, o texto paralelo a esse, João relata o que Jesus Cristo gritou ali naquela cruz. Lá em João vai dizer que Cristo gritou tetelestai, está pago, está consumado. E, gente, essa frase tem muito para ensinar para mim e para você. Essa frase tem muito para mostrar para mim e para você o poder de Cristo ali naquela cruz, o quanto custou para Ele destruir o pecado, a morte e o inferno. A palavra tetelestai, que é a palavra que está ali no original, ela significa está pago. A dívida foi quitada, a dívida foi zerada. Se você parar para pensar a sua dívida diante de Deus, uma vez eu ouvi uma ilustração assim, Deus é injusto, porque pessoas vão para o inferno e porque vão passar a eternidade no inferno pagando pelos seus pecados. Então Deus é injusto. Se a gente pecou 80 anos, então nós deveríamos passar quanto tempo no inferno? Uns 80 anos, uns 100 anos, né? Depois Deus tira a gente de lá, porque a gente já pagou a nossa punição. Alguns acreditam assim. Mais uma vez eu ouvi uma ilustração que me ajudou a entender isso. Porque realmente, se a gente peca 80 anos, talvez passaria 80 anos no inferno. Mais uma vez eu ouvi uma ilustração que diz assim, um cara que mata alguém com uma arma. Está os dois no elevador, um começa a discutir com o outro fica tão irado, pega uma arma, puxa o gatilho e assassina o outro. Quantos segundos ele gastou para matar alguém? 4 segundos? 5 segundos? Nem isso. Quanto tempo ele vai passar na cadeia? 20 anos,
30 anos, dependendo do país, prisão perpétua, até pena de morte. Nós pecamos, gente, todos os dias. E a justiça de Deus não é igual à justiça dos homens. E é interessante uma continha se você fazer, vamos supor que você peca 2 vezes por dia. Só 2 vezes, eu acho que a gente peca mais. De várias maneiras, em pensamento, em palavras, com as nossas mãos, pensando coisas erradas, motivações erradas. Se você cometesse só 2 pecados por dia, no ano seria 7.300 pecados cometidos no ano. Em 10 anos seria, deixa eu ver aqui, fiz a conta aqui para saber. Seria 365 vezes 2, daria 730. Se você vivesse 100 anos, seriam 730 mil pecados cometidos na sua vida. Você imaginou, parou para pensar, se só fosse 2 pecados por dia? Quanto tempo diante do juiz dos juízes, que é Deus, você passaria pagando pelos seus pecados? A eternidade não pagaria, gente. Por isso que Deus é misericordioso, por isso que Deus é justo. E a graça e a misericórdia de Deus, quando Jesus grita ali na cruz, está consumado. Ele olha para o Tiago, ele olha para o Diego, ele olha para o Júnior, ele olha para cada um de nós aqui, que foi lavado pelo sangue de Jesus. Por mais que a nossa dívida foi impagável, ele diz para você, meu filho e minha filha, está pago, está zerado, você não me deve nada. Se você tivesse uma dívida de 1 milhão, e a cada dia os juros vai aumentando, e a pessoa que você deve chegasse para você, olha, eu vou ser muito generoso, os juros já aumentou, você está me devendo 5 milhões, recebe R$1.000 por mês, você não tem como pagar essa dívida, e nunca vai conseguir pagar. Mas faz assim, eu sou tão bom, está quitado, viu? Você ia falar obrigado. Assim? Eu acho que você ia pular e agradecer, porque aquela dívida te atormentava de manhã e de noite. Você ia perder sua casa, você ia perder tudo que você tinha. Em países, você ia perder sua esposa, seus filhos. Gente, a Bíblia fala que Deus ele fez isso com a gente. Que Deus ele olhou para cada um de nós, que fomos perdoados, lavados pelo sangue de Jesus. E por mais que a gente peque tanto e pense coisas horríveis, e o nosso pecado, como diz Davi, parece que está sempre diante de nós. Quando Deus nos encontrar lá no céu, Ele vai dizer para mim e para você, está pago. Está pago. Eu paguei. Mas Senhor, eu não preciso pagar nada. Eu paguei. O meu filho pagou. Ele pagou a sua dívida. Ele pagou a sua punição. Ele pagou o seu castigo. Ele pagou a sua dívida impagável. Por isso, gente, meditar na palavra de Deus, meditar na passagem da crucificação, traz isso para a gente. Senhor Jesus, com a sua morte, eu sou livre. Com a sua morte, eu sou liberto. Porque lá na cruz, quando o Senhor grita, tetelestai, está pago, Ele destruiu o poder do pecado, ou seja, o pecado já não tem domínio sobre nós. Ele não manda em nós, quem manda em nós é o Espírito Santo de Deus. Isso é uma alegria porque nós somos tentados e nós temos poder para dizer não. Porque Cristo morreu por nós, porque Cristo pagou nossa dívida, porque Cristo pagou o nosso pecado. Ele destruiu o poder do maldito pecado que nos escravizava, que nos dominava, que nos tirava a paz e nos fez pessoas livres para voar na presença de Deus. Isso não é maravilhoso, gente? Ou quando a gente vê pessoas que lutam com inclinações, até mesmo homossexuais, pessoas que lutam com drogas, nós precisamos nos compadecer, porque eles não possuem o poder que nós temos para dizer não. E eles só vão poder dizer não à sua inclinação se eles possuírem o poder que nós possuímos, que é o Espírito Santo em nós. Que se não fosse pelo Espírito Santo, ninguém aqui conseguiria obedecer a Deus. Se não fosse pelo Santo Espírito de Deus em nós, a gente seria terríveis, malditos, seríamos pior que eles, porque a gente sabia a verdade. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que destruiu o poder do pecado,
Ele destruiu o poder da morte. Por isso que o crente não precisa temer a morte, porque ele sabe que a morte, como lá diz em Paulo diz lá em 1 Coríntios, onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? O aguilhão do pecado é a morte, mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, de forma que somos livres da morte. E a Bíblia fala que num abrir e fechar de olhos, seremos ressuscitados como Cristo, e nunca mais a corrupção acabará com os nossos corpos, porque Cristo venceu a própria morte, nós também venceremos. A morte é vitória para o crente. A morte é fechar os olhos aqui e ver o Senhor Jesus Cristo lá. E a terceira coisa que o Senhor derrota ali na cruz, e ele diz, está pago, é o poder do inferno. É o poder que ele tem de tirar as nossas vidas do inferno e nos falar, agora vocês são meus. Eu tiro as vestes imundas que vocês possuíam, o pecado, a inveja, e coloco em vocês vestes reais, vestes de santidade, vestes de pureza. Você não é mais um adúltero, você não é mais um homossexual, você não é mais um beberrão, você não é mais um mentiroso, você é um santo, lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Isso é um presente que nós recebemos. Aquele grito ali, gente, foi poderoso. Aquele grito foi mais forte que o grito da torcida do Corinthians, que é bem fraquinho, né? Ele derrotou, gente, o império da morte, do inferno, do pecado, por amor a mim e por amor a você. E vamos ler o texto que diz ali, é o texto de João 19:30, quando Jesus disse, está consumado, está pago, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Pode passar, Felipe? Tem outro texto que eu gosto muito também, que é Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ali na cruz, eu e você morremos junto com Cristo para nos dar a vitória sobre o nosso pecado. Ele gritou, está pago, está consumado, a sua dívida foi paga pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E por último, meus irmãos, vamos ler mais uma vez o versículo 51. Diz assim, Mateus 27:51. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Gente, o próximo ponto, pode passar, é que Deus abriu um caminho aonde não havia caminho nenhum. E esse texto, ele fala para nós que o véu do templo, o véu do santuário, rasgou em duas partes de alto a baixo, a terra tremeu e fenderam-se as rochas. O que essa passagem tão destacada aqui por Mateus, ele fez questão de colocar aqui, não simplesmente para dizer que o véu do templo se rasgou, mas ele tinha todo um contexto do Antigo Testamento ali encravado na cabeça dele, de que o véu separava o santo lugar do santo dos santos, e só entrava ali uma vez por ano, depois de uma cerimônia de purificação muito exigente, o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar ali no Santo dos Santos. O texto fala que esse véu foi rasgado para simbolizar que por meio do Senhor Jesus Cristo, aquilo que o sumo sacerdote só podia fazer uma vez por ano, nós podemos fazer todos os dias, no quarto da nossa casa, ajoelhados, clamando ao Senhor e entrar na presença dEle e adorá-lo e exaltá-lo e dizer que nós queremos amá-lo cada vez mais. Quando o véu do templo se rasgou, significa que havia uma barreira, gente, entre você e Deus, inquebrável.
E quando Cristo morre ali na cruz, quando Cristo é morto de forma humilhante, de forma terrível, Ele rasgou o véu. E você pode adentrar no Santo dos Santos e buscar a presença de Deus todos os dias. Isso é um presente, isso é uma maravilha que a gente tem e que a gente desperdiça. Nós não entramos no Santo dos Santos todos os dias. Na verdade, eu acho que muitas vezes a gente nem quer estar lá, porque o mundo tem tantas coisas para nos oferecer. Tem o teatro, tem a televisão, tem a TV a cabo, tem o divertimento, tem as comidas, McDonald's, Bob's, passeio, um monte de coisa aí. Entrar no Santo dos Santos parece que é algo tão pequeno comparado com aquilo que o mundo oferece, com as luzes desse mundo, e a gente perde a graça e acha que aquilo não é real. Mas a melhor coisa de um homem é quando ele está debaixo da presença de Deus. Quando o Espírito Santo desce sobre ele ali no seu quarto, e parece que ele tem a sensação, se ele abrisse os olhos, ele veria o próprio Deus face a face. A Bíblia fala que hoje nós podemos, pelo novo e vivo caminho, adentrar no Santo dos Santos. E nós não precisamos entrar com vergonha, de cabeça baixa, temendo que o fogo da ira de Deus nos consuma. Olha só o que o texto lá de Hebreus fala para a gente. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Pode passar, Felipe? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. O véu que foi rasgado, gente, não foi o véu de pano do templo. O véu que foi rasgado foi o próprio corpo do Senhor Jesus. As mãos que foram traspassadas, os pés que foram perfurados, o seu lado que foi rasgado por mim e por você. Esse foi o véu que foi rasgado para que pudéssemos entrar no Santo dos Santos e adorar ao nosso Deus de todo o nosso coração. Por isso eu creio que Deus ele deseja gerar em você gratidão. Ele quer fazer de você não um crente esquenta-banco. Sabe o que é o crente esquenta-banco, né? Só vem na igreja uma vez por domingo, olha lá, uma vez por mês, esquenta o banco aqui, vai embora, esquece de Deus. Não é isso. Deus quer fazer de você um adorador diário. Alguém que o adora. Alguém que olha para Cristo e diz, Senhor, Tu és tudo. Alguém que abandona o seu pecado. Alguém que nega a si mesmo. Alguém que morre para você mesmo. E diz, Senhor, eu te adoro. Eu te louvo, eu te exalto pelo teu sangue. Eu te louvo porque eu fui transformado. Eu te louvo porque eu vejo o potencial que eu tenho. E se não fosse a tua graça, eu posso imaginar o que eu seria. Mas a tua graça me alcançou, o teu sangue me lavou, eu sou uma nova pessoa. Eu sou um novo homem. Às vezes caminho abatido, cansado, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus e eu tenho um sumo sacerdote nos céus que intercede ao meu favor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. A gente adora, 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 porque nós passamos a amá-lo e a meditar naquilo que Ele fez por cada um de nós. Por isso, gente, medite mais esse texto. Não espere a Páscoa chegar, não. Medite nele toda semana. Lembre-se daquilo que Jesus Cristo fez por você. Quando você ficar desanimado, desistir da vida cristã, ficou chateado com o pastor, com o missionário, com o cara do data show, alguém te magoou, te chateou, se lembre que Cristo já fez tudo por você. E a Bíblia deseja que a gente se una na igreja, não somente para ver os irmãos, que é muito bom, mas para juntos adorarmos ao Cordeiro, como uma prévia daquilo que vai acontecer no grande dia, quando veremos o Cordeiro face a face. Para terminar, eu quero terminar com um trecho de uma música que eu ouvi lá no seminário uma vez, de alguém que compôs uma música. Ela tinha um programa de música que chamava Jubilar, e os alunos compunham uma música, e ela compôs essa música que diz assim: surraram, bateram, pisaram, xingaram, sem medo algum, sem mera consideração. Suas costas cortaram, sua cabeça e mãos furaram, e ainda tem gente que brinca de ser cristão. Seus gritos cortaram céu e chão, e a ele mataram sem nenhuma compaixão. Com sua morte e vida eterna veio oferecer, e tudo isso por amor a você.
Por isso, gente, não brinca de ser crente. Não brinca de ser cristão. Se lembre do alto preço que custou para o Filho de Deus para dizer que você é um filho e uma filha lavada, transformada, purificada, santificada, justificada, salva pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Sabe que o Senhor deseja gerar em nós amor. Amor. Amor por Ele. Às vezes seu amor por Cristo já está tão gelado que já passou tanto tempo da sua conversão, não é assim? Já passou tanto tempo e você já não sente aquele primeiro amor. E era o pecado da igreja de Éfeso. Uma coisa eu tenho contra vocês. Uma coisa. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês passaram, deixaram de amar o noivo e começaram a amar as coisas desse mundo. Uma coisa vocês deixaram. Vocês estudam, vocês fazem boas obras, vocês leem a Bíblia, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Eu quero reacender esse amor no seu coração. Eu quero queimar esse amor no seu peito, de forma que você ame a Jesus com toda a sua alma, com toda a intensidade, com toda a sua força. E esse amor vai te levar a evangelizar, esse amor vai te levar a obedecer com alegria a Deus, porque você o ama, o ama, o ama, e não vê a hora dele chegar, para você, como aquela mulher, jogar-se aos pés dele, com as suas lágrimas lavar os pés, e chorar e dizer obrigado, Senhor, porque eu fui perdoado, e o teu sangue me livrou da condenação, da morte e do inferno. Amém, gente? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, comece aí no seu coração, aproveite esse momento e dizer obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado porque hoje eu sou salvo. Obrigado porque hoje eu sou livre. Obrigado porque hoje eu sou perdoado. Louve ao Senhor. Aproveite esse momento para adorar a Deus e dizer a Ele quanto você é grato pela presença dEle. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por esse texto que fala da morte e da crucificação do Senhor Jesus. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa alma. O Senhor sabe, ó Deus, que lutamos todos os dias contra os nossos pecados, que para muitos aqui há uma guerra diária, matar o eu, crucificar a carne, renunciar àquilo que o nosso coração ama. Mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a nos lembrar constantemente daquilo que o Senhor suportou ali naquela cruz, para que hoje pudéssemos ser livres, para que hoje pudéssemos levantar as nossas mãos em santidade ao Senhor. E temos a certeza que o Senhor nos considera santos e puros diante de Cristo Jesus, porque Ele nos lavou, Ele nos purificou, Ele nos transformou. Obrigado, Senhor, pelas Tuas mãos que foram rasgadas. Obrigado, Senhor, pelos Teus pés que foram furados. Obrigado, Senhor, pelo Teu lado que foi traspassado. Obrigado pelo Teu sangue, precioso sangue do Cordeiro, que lava a nossa mente, lava o nosso coração. Sangue que lava, Senhor, os nossos lábios. Sangue que lava os nossos olhos. Sangue, Senhor, que nos santifica. Obrigado, Deus. Nós Te louvamos pelo Teu Filho Jesus Cristo, porque Ele é bendito, Ele é santo, Ele é amoroso, Ele é bom. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua morte. Obrigado porque o Senhor ressuscitou. E nós temos a garantia que vamos ressuscitar também. E que o pecado já não estará mais em nós, mas que poderemos olhar para a Tua face sem impedimento algum, porque seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Obrigado, ó Deus, que o Senhor gere verdadeira gratidão, a adoração no nosso coração, diante daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. E que esse amor, ó Deus, nos impulsione, que esse amor nos leve a Te amar cada vez mais, que esse amor nos leve ao evangelismo, às boas obras, às missões, a ajudar o próximo. Dá-nos mais esse amor, Senhor. Nós Te amamos muito pouco, nós não Te amamos como o Senhor merece. Nos ajuda, Senhor, a Te amar com toda a nossa alma, com toda a nossa intensidade, com toda a nossa força, para a glória do Senhor e para a nossa alegria também.
É a nossa oração no nome de Jesus.